54, né, que eu falei? 55, desculpa. Então vamos rezar primeiro, gente. Quem mais importante? Mãozinha direita. Pelo sinal, ó, os meninos da Raul. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Raul, você não quer passar para frente, amor? Vem para cá. Fica aqui mais perto da tia. Por favor, pega aí, acho que é melhor. Vamos colocar nossas intenções hoje? Eu queria que vocês pedissem muito pela chuva. Porque quando vocês rezam, até os pinguinhos caem. Aí eu quero que vocês se concentrem muito e peçam com muito carinho a chuva que a gente precisa. Todo mundo precisa de chuva. A gente nunca passou tanto tempo nessa cidade, tanto tempo sem chuva. Então vocês vão precisar ajudar com as orações de vocês. Vamos rezar para as nossas famílias, pedir pelas almas do purgatório. Alguém tem alguma intenção especial, diferente hoje? Alguma coisa que está preocupando? Vamos pedir pelo braço do Pedro. Pedro fez uma cirurgia no braço, né, Pedro? Fala, amor. Eu estou sabendo. Fala alto para eu ouvir. Rezar para chover. Rezar para chover muitos dias e que chova logo. Muito bem, meu amor. Isso. Nunca ficou tanto tempo sem chuva. Então vamos rezar, gente. Um Pai Nosso bem bonito, bem caprichado. Pedro, silêncio. Para sua tia? Como é o nome dela? Tá bom, vamos rezar para ela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No final a gente reza. Meus amores, a aula passada, o que a gente estudou? Sobre a... O que a gente estudou? Que tinha tantos livros. O que a gente estudou? A Bíblia. Muito bem. O que é a Bíblia? A Bíblia é a forma que Deus escolheu, uma forma prática, que a gente consiga entender o que Ele quer conversar com a gente, tudo que Ele quer nos ensinar. É por isso que a gente fala que a Bíblia é a palavra... A Bíblia é a palavra de Deus. Hoje a gente vai ver outras formas que Deus usava para se comunicar com os homens, com a humanidade, antes de ter a Bíblia. Gigi. Então, hoje a gente vai estudar a história de um profeta muito importante. A história de Moisés, muito bem, aí ó, quem faz dever de casa está sabendo tudo. Como é que Deus se comunicou com ele pela primeira vez? Vocês já sabem? Isso, sarça. Sarça, o que é sarça? É um arbusto. Mas a gente vai ler juntos. Quem ainda não leu, Pedro, Fefe, dá uma afastada aí. Então vamos lá, abram todos aí na página 55. Quem separou já na Bíblia, a gente vai ler um trechinho do livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Isso que eu quero saber se vocês já aprenderam na escola. Saída. Não, é outra saída. Vou explicar para vocês.
Como é que fala sair em inglês? Saída em inglês. Tá vendo como parece? A gente vai ler o quê? Livro do Êxodo. Êxodo, exit. O que tem de parecido? Saída, partida. Saída de quem para onde? Os judeus, gente, eles eram escravos no Egito. Escravos. Trabalhavam de escravos. Construindo pirâmide, construindo tudo lá para eles. Eles eram escravos. Pode falar, amor. Muito bem. Isso foi o Êxodo. Isso foi o Êxodo. O que acontece? Chegou uma hora... Pode falar, amor. Exatamente. E aí ele tinha um ponto de contato. Quem era o ponto de contato? Que a gente vai descobrir hoje. Como é que ele chegou e falou com Moisés. E aí vai começar toda a história do Êxodo. Foi muito tempo que eles levaram. E aí Moisés teve um trabalho com o povo. Porque as pessoas não acreditavam nele. Achavam que ele era um maluco. Que ele era doido. Que eles não estavam chegando a lugar nenhum. Que eles iam morrer de fome. O tempo todo foi um desafio muito grande para Moisés. Então Moisés ele tinha que ficar muito próximo de Deus para que ele não desistisse. E Deus ia se comunicando com ele, ia dando sinais de que ele estava fazendo a coisa certa. E aí teve confusão também, porque eles começavam... Todas essas coisas foram acontecendo durante todo esse tempo. Mas a gente vai ler como isso começou. Vamos lá. Peguem, a tia Bel vai ler e depois a gente vai ler o quadrinho juntos, tá bom? Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Moisés pastoreava o rebanho, provavelmente de ovelhas, do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia... levou o rebanho para o outro lado. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, presta atenção, meninas. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Sarça é uma arvorezinha, um arbusto, uma árvore pequena. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Vocês já viram uma árvore pegando fogo? O que acontece? Rapidinho destrói, né? Uma arvorezinha pequena, seca. Bom, a gente viu muita coisa pegando fogo, né? Por esses tempos aqui. Ela vai destruindo. Você vai vendo, vai ficando tudo preto, destrói, rápido. Aí Moisés estava ali pastoreando as ovelhas e ele viu uma árvore pegando fogo. E a árvore só iluminava, só ficava iluminada e não destruía. Ele falou, ué, que estranho. Aí ele se aproximou, né? Foi chegando mais perto. Que impressionante, ele pensou. Por que essa sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Ele escutou uma voz, gente. Você imagina o susto que ele não tomou? Ele foi chegando perto para ver o que estava acontecendo. Aí ele escutou uma voz que saía de lá de dentro, chamando o nome dele. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Que todos esses eram o quê? Eram profetas antes dele. Então, Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Foi o primeiro contato que Deus teve com Moisés, através da sarça ardente. E aí, a partir desse momento,
vários momentos da vida de Moisés, Deus falava com ele. Gente, vocês têm que pensar que isso tudo aconteceu no Antigo ou no Novo Testamento? Jesus já tinha vindo ou não? Vocês têm que ter certeza disso. Quando Moisés, toda essa história que aconteceu com Moisés, o Êxodo, foi antes da vinda de Jesus ou foi depois? Bem antes. Bem antes. Por isso que Deus tinha esse desespero de se comunicar com a gente. Ele precisava escolher alguns profetas para que ele pudesse conversar e para que as pessoas pudessem fazer o que precisava ser feito. Por exemplo, aqui é uma terra santa. Como é que ele podia se comunicar? Ai, obrigada, amor. Eu tenho água aqui também, tá? Mas não tá geladinha como essa. Então vamos ler juntos no quadrinho? Podemos ler juntos? Olha aí na página seguinte, lá em cima. Abriram? Fileira aí do Pedro. Fefe, essa fileira aí. Abriram? Vamos ler juntos? Então vamos lá. Eu quero bem alto, vamos ler todo mundo junto, tá bom? A hora de falar o quadrinho 1, vocês vão ler comigo. Número 1. Moisés estava pastoreando o rebanho. Número 2. Levou as ovelhas além do deserto e chegou a Horebe, que significa a montanha sagrada. Número 3. Moisés chegou perto de uma pequena planta em chamas que não se queimava. Olha lá o desenho. Número 4. Deus chamou Moisés através da pequena planta. Número 5. Moisés respondeu: eis-me aqui. Número 6. E Deus disse a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde pisa é santo. Número 7. E Deus falou: eu sou o Deus de teu pai. Número 8. E Deus disse ainda: o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Muito bem. Perguntas. Vamos ver, quem sabe levanta a mão. O que Moisés estava fazendo? Provavelmente, qual era a profissão dele? Qual era o trabalho dele? Ele era um pastor. Isso mesmo, pastoreava as ovelhas do sogro. Próxima pergunta. E qual foi a atitude de Moisés ao ver uma pequena planta ardente? Ele saiu correndo? Fugiu? Se aproximou. Falou: o que é isso que está pegando fogo e não destrói? Só fica em chama? Deixa eu lá ver o que é. Número 3. Quem chamou Moisés do meio da chama de fogo? Deus. Vamos voltar aqui. Quem que era esse Deus? Se Jesus não tinha vindo ainda, vamos pensar na Santíssima Trindade. Lembra a Santíssima Trindade? Quem é esse que está conversando? Deus Pai, a voz de Deus Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Lembra, são todos a mesma pessoa. Três em um. Lembrados? Mistério da Santíssima Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa voz que se comunicava é a voz de Deus Pai. Certo? Que é o mesmo que Jesus? Sim, gente, é o mesmo Deus. Por isso que se chama mistério, porque não é assim tão fácil da gente entender. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Certo? São 3 pessoas em uma, que tem os mesmos poderes, que tem o mesmo amor infinito, que tem a mesma... tudo igual. São onipresentes iguais, a mesma coisa. Então, quem chamou o Moisés no meio da chama de fogo? Já responderam: Deus. 4. Qual foi a resposta de Moisés? Vazou. Eis-me aqui. Não vazou, não saiu correndo. Ele chamou, ele falou: pode contar comigo, eis-me aqui. 5. E o que Deus disse a Moisés? Tira as sandálias.
Porque essa terra aqui é santa. E essa terra santa é a terra santa até hoje. É a mesma. É a mesma que tem todas essas guerras. É a mesma que concentra as 3 maiores religiões do mundo. É a mesma. Vamos lá. E qual a resposta de Moisés? O que Deus disse a Moisés: tira a sandália. E por último, como Deus se apresentou a Moisés? Eu sou o Deus do seu pai. O mesmo Deus. De Abraão, de Jacó. Eu sou o mesmo Deus. Perfeito. Muito bem. Seguimos. Na página seguinte, na página 57, eu vou ler os quadrinhos com vocês acompanhem. Lá em cima, Deus falou a Moisés através do sinal da chama de fogo na planta. Hoje, Deus continua nos falando através de sinais. Ou ainda, eu consigo conversar com Deus? Como? Como que eu consigo? Rezando, conversando, lendo a Bíblia é ótimo, porque você consegue entender o que Ele quer falar tudo para você. É uma conversa maravilhosa. Se a gente lê todo dia um trechinho do Evangelho, a gente vai entendendo quem é Jesus. É impossível a gente amar quem a gente não conhece. E como é que a gente conhece Jesus? Pelo menos lendo o Evangelho. Pelo menos lendo a história de todos os Evangelhos. Aí a gente vai ver o tanto que Ele era maravilhoso. O quanto que Ele nos ama. A forma que ele agia com as pessoas. Ele faria igual, faz igual. É só a gente conversar com Ele. Só. As pessoas têm que parar um pouco do dia, sentar. Tia, mas toda vez eu tenho que ir na igreja para conversar com Jesus? Não precisa. Do meu quarto eu posso? Do seu quarto você pode. Fecha a porta do seu quarto e fala: vou ficar 10 minutinhos aqui. Agora eu vou rezar, vou conversar com Jesus, vou contar para Ele, como se eu estivesse contando para minha mãe, para o meu pai, para o meu amigo. Mesma coisa. O que está te preocupando? O que está te deixando muito feliz? A gente pode conversar com Ele até hoje, a hora que a gente quiser. Você imagina isso, gente? O tanto que a gente não aproveita? Vocês já pensaram nisso? Deus é todo poderoso. Ele pode tudo. Tudo. É a gente que não acredita. Mas se a gente realmente acredita, Ele faz. Porque Ele depende da gente acreditar. E Ele não nos obriga. Deus nos fez totalmente livres. Muito bem. Ele não nos obriga a nada. Mas quando Ele percebe que é dentro do nosso coração que a gente realmente acredita, faz tudo. Tudo. Tudo que nos ajude a chegar até Ele. O que for nos atrapalhar, não. Coisas que vão nos atrapalhar a chegar até Ele, não. Sei lá. Quero muito coisas materiais, essas coisas assim, banais. Ele não vai fazer, óbvio. Mas coisas que são importantes para a gente, por exemplo, pedir para ser uma pessoa melhor. Não tenho dúvida que Ele vai fazer. Que eu quero melhorar, eu quero conseguir estudar melhor, me concentrar mais. Tia, estou indo mal, estou distraído na aula, não consigo estudar, tenho muita preguiça, estou muito cansada. O que eu posso fazer? Pede. Pede, porque Ele vai te ajudando. Ele vai te dando graças e dons para você conseguir isso. É que a gente não pede, fica sofrendo sozinho. Tia, eu estou muito nervosa. Fico nervosa com tudo. Tudo. Daqui a pouco vocês vão entrar aí na adolescência, aí vai ficando cada vez mais nervoso, sem motivo. Como que eu posso fazer para melhorar? Pede. Pede. Melhorar em virtudes para a gente ser uma pessoa melhor. É isso que a gente tem que estar fazendo nessa vida. A gente tem que pegar os talentos que Deus nos deu para que a gente faça coisas boas. Mas para que a gente faça as coisas boas, a gente tem que conseguir combater o quê?
a nossa preguiça, o nosso mau humor, o nosso cansaço, a nossa língua grande de falar mal dos outros. A gente tem que combater essas coisas. Como é que a gente consegue? Pedindo. Quem que dá os antídotos? Quem que dá o remédio? Ele. É só pedir. E aonde é o lugar que a gente mais consegue? Qual que é o lugar que a gente mais consegue tudo isso? Na igreja sim, mas em que situação? Durante a missa. Durante a missa, as graças são infinitas. Por isso que eu estou falando para vocês entenderem bem isso. Por quê? As pessoas têm preguiça de ir à missa e elas não têm ideia da quantidade de graças que são jogadas no lixo por não irem à missa, que são desperdiçadas. Porque se a gente visse de forma material, não daria para encher um caminhão de ouro. Não daria. Mas as pessoas não veem, porque as graças são como? Invisíveis. A gente não sabe, ué. O que é uma graça? Sei lá, não sofrer um acidente, por exemplo. Não machuquei, não caí aqui, não tropecei, sei lá, meu anjo da guarda me ajudou. A gente não sabe quais são as graças. E a gente recebe de graça pelo fato da gente ir rezar bem uma missa e receber a comunhão. Só que o que as pessoas fazem? Ai, não posso. Tem um almoço. Ai, não posso. Tem um jogo de beach. Ai, não posso. Cara, o que é mais importante, gente? O que vai ser mais importante? E a missa? Se organiza. Ah, tia, então não posso fazer nada no domingo. Pode? Lógico que pode. É só se organizar. O que é mais importante? Ir à missa. Resolva esse problema, depois o resto. Ah, não, domingo eu vou ficar realmente viajando, vou para um rancho, vou ficar o dia inteiro. Vai à missa no sábado à tarde. Já vale para o domingo. E não vai desperdiçar as graças que tem que receber. Não vai jogar fora. Lembra, quem que precisa de quem? Deus precisa da gente ou a gente precisa dele? Vou repetir. A gente vai à missa porque Deus precisa da gente ou porque a gente precisa dele? Quem está fazendo favor para quem? Quem está fazendo favor para quem? Posso, amor? Já estou rezando. Fica tranquilo, respira, toma uma aguinha. Quer ficar aqui sentadinho? Tá bom. Voltando. Quem que precisa de quem, gente? A gente precisa de Deus ou ele precisa da gente? A gente precisa dele. Ele não precisa da gente, porque sabe por quê? Ele nos ama infinitamente, mas ele não precisa da gente. Para nada, porque ele é tudo. Deus não é tudo? Ele não é o criador de tudo? Ele é tudo. Não precisa. Assim, a gente dá amor para ele, mas ele não precisa do nosso amor. A gente precisa do amor dele. A gente precisa dos favores dele. A gente precisa das graças dele. Então a gente que tem que buscar. E sabe o que ele faz? Ele se entrega em todas as missas, em forma da comunhão. Ele se entrega para a gente. Quem que vai buscar? Pouquíssimas pessoas. Era para as igrejas estarem abarrotadas, gente. Eu tenho certeza que muito do motivo é que as pessoas não têm ideia. As pessoas não sabem isso que eu estou falando para vocês. Porque se soubessem, de verdade, não perderiam a oportunidade de ir à missa e comungar pelo menos uma vez por semana. Para receber graças infinitas, que é tudo, gente, que a gente precisa, tudo. Até para a gente conseguir chegar no céu. Para as coisas daqui da vida, para o nosso dia a dia, e para que a gente tenha força para chegar no céu. É isso. E ele se entrega para a gente, todos os dias. Quem quiser ir comungar todos os dias, vai conseguir comungar todos os dias, porque ele se entrega. É só a gente querer ir lá e buscar. É só a gente ir lá. Quem que vai? Pouquíssimas pessoas. Não era para estar abarrotada? Imagine se Deus falasse assim: olha, quem comungar vai receber $1 milhão. Como é que estariam as missas? Não, ia ter briga na fila, o povo ia se matar,
não ia ter onde parar, porque as pessoas são muito materialistas, elas querem coisas da terra. Como é que a gente pode comparar, gente? Você ganhar a eternidade, a vida eterna, o céu. Não, a pessoa quer aqui. A gente vai viver quantos anos aqui, gente? Quantos anos nós vamos viver aqui? Se viver muito e bem, muito, 100 anos, que viver muito e com saúde, e aí acabou. Se a gente não garantir nossa vida eterna, acabou. Como é que a gente garante a nossa vida eterna? Com Ele, pedindo ajuda para Ele, porque a gente tem que ser pessoas boas, a gente tem que ser muito bom para que a gente consiga ir para o céu. É só isso que Ele quer, amar a Deus e amar o próximo. Se a gente ama a Deus e ama o próximo, está garantido, mas tem que amar com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência, de verdade. Não é? E a gente consegue 100%? Não, porque a gente é cheio de defeito. Então a gente precisa da ajuda dele. Fala, meu amor. Pode o quê? Pode, vai lá. Continuando, gente. Nossas atitudes devem ser sinais de Deus para outras pessoas. Lembra que eu falei para vocês que Madre Teresa de Calcutá falava o seguinte? Ela dava uma dica boa para a gente nunca se esquecer de ser bom com qualquer pessoa. Vocês já fizeram o teste com as pessoas invisíveis? Não falei isso para vocês? Fazer esse teste com a tia que limpa o banheiro, com o porteiro, com as pessoas que estão limpando o chão na rua, varrendo. Já fizeram esse teste de dar bom dia para essas pessoas? De dar um sorriso para essas pessoas? O susto que elas levam? Então eu quero que vocês façam esse teste essa semana. As pessoas invisíveis. Não tem uma tia que limpa o banheiro de vocês na escola? Quem de vocês dá bom dia para ela todos os dias? Tem que dar. Tem que dar. Quem que dá bom dia todos os dias para o porteiro? Ou passa correndo desesperado porque está atrasado? Tem que dar. As pessoas estão ali trabalhando por vocês. Não deixe as pessoas que passam pela nossa vida serem invisíveis. Regra número 1. Se a gente tem que amar a Deus e amar o próximo, pelo menos, não estou... Ai, tia, mas eu vejo um mendigo ali na rua, não tenho dinheiro o tempo inteiro. Mas não precisa ter dinheiro, não. Às vezes você pode dar um bom dia. Às vezes o mendigo prefere um bom dia do que 5 reais. Porque ninguém dá atenção. Fica louco para conversar. Louco para ter atenção. Você tem sorriso? Todo mundo aqui tem sorriso? É de graça. Distribui. Dá sorriso para as pessoas. Madre Teresa de Calcutá falava o seguinte, a dica dela, para que a gente seja bom com todas as pessoas que passam pela nossa vida, que todas as pessoas que se aproximarem da gente saiam melhores do que elas chegaram. Sei lá, com alguma palavra de carinho, alguma palavra de interesse, um simples sorriso, um simples bom dia. Simples. Olha que regra fácil. Que todas as pessoas que passem pela nossa vida saiam melhores do que elas chegaram. Vem falar com você, uma colega de sala, ou da outra sala, ou no vôlei, ou no beach, ou no, sei lá, qualquer pessoa. Sabe, dá uma palavrinha de carinho, falar, eu nem conheço, ai que preguiça. Não, pergunta o nome. Às vezes aquela pessoa, ninguém nem está conversando com ela. Às vezes é o primeiro dia de aula da pessoa. Vocês já foram no primeiro dia de aula? Todo mundo fica super apreensivo, preocupado. Não fica? Atende, fala, oi, tudo bem? É o seu primeiro dia? Nossa, vem cá, eu vou te ajudar. Quer que eu te apresente a tia? Vou lá te levar. Besteira. Pequenininho. Não custou nada. Custou alguma coisa para vocês? Nada. E para a pessoa? Foi tudo. Ela ganhou o dia. O que vai acontecer? Ela estava super apreensiva de chegar lá, não conhecer ninguém. Aí veio você e acolheu essa pessoa. Com 3 palavras. Ai, qual que é o seu nome? Nossa, é o seu primeiro dia. Vem cá que eu vou te levar lá na tia, eu vou te ajudar. Besteira. Você sabe onde pega água? Vem cá, eu vou te levar.
que as pessoas saiam melhores do que elas chegaram. Só isso. Olha que dica boa. Então vamos lá, gente. Vamos para o próximo capítulo, já passou metade da aula. Estou vendo aqui se tem mais alguma coisa importantíssima. Passei no grupo das mães. Vocês já assistiram o vídeo Moisés, o príncipe do Egito? Já viram? Sério? Tem na Prime. Deixa eu tomar água aqui. Vocês já viram? Fala, amor. Que legal. Então você sabe a história de Moisés toda? Então assiste de novo. Dá para assistir todo mundo. Pode chamar a mamãe, papai, todo mundo para assistir. Assiste esse final de semana, em vez de ficar perdendo tempo vendo um filme que não é bom. Vamos lá. Próximo, gente, página 60. Pode abrir aí. Certo? Deus nos fala por meio de Jesus. Aí agora a gente vai falar uma outra parte. Moisés, Deus falou através da sarça, porque ainda não tinha vindo quem? Quem não tinha vindo para o mundo? Gente, quem não tinha vindo ainda? Jesus. Aí agora nesse capítulo a gente vai falar que Deus nos fala, depois que Jesus veio, a partir de quem? Usando quem? O próprio Jesus, que é o próprio Deus. Certo? Então vamos lá. O trechinho do evangelho que a gente vai ler é de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 16. Alguém separou aí? Olha lá, vou ler. Coincidentemente, é um evangelho super parecido na missa de hoje. Na missa de hoje, o evangelho é super parecido. Quando Jesus pergunta: quem as pessoas falam que eu sou? Vamos lá. Jesus, tá, gente? Muda a chavinha da cabeça. Antes a gente estava falando do Antigo Testamento, Moisés. Agora não, é Jesus falando com os apóstolos. Vou ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Tiabel do céu. Onde que é esse raio de Cesareia de Filipe? Vocês já viram no mapa onde está Israel? Conseguem localizar? Consegue localizar? Europa, vai descendo, Oriente Médio. Consegue localizar? Onde está a guerra, gente? Pegando fogo. Onde tem guerra sempre no mundo. Enfim, Israel, no norte de Israel, mais para cima, Cesareia de Filipe, fica ali. Então, olha o tanto que eles andavam, hein, gente? Eles estavam lá, chegando já lá. Chegando em Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam, eles disseram: uns falam que foi João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos outros profetas. E disse-lhes ele: e vocês? E vós? Perguntou para os discípulos: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro sempre respondia primeiro, sempre. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas não estavam entendendo quem era Jesus. As pessoas não estavam entendendo se Jesus viria, se esse Filho do Homem já não tinha vindo, será que já não foi um profeta? Será que já não é João Batista? Quem que lembra quem que foi João Batista? Vai ganhar um prêmio. Quem que foi João Batista? Primo de Jesus. Filho de quem? Filho de?
Como chamava a mãe dele? Não, a mãe do João Batista, gente. Meu nome, vocês não podem esquecer. Mãe de João Batista, Isabel. João Batista, ele veio antes de Jesus? Nasceu antes ou depois? Pouquíssimo tempo antes. Alguns meses antes. Porque quando Maria ficou grávida, a Isabel também estava grávida, só que ela já estava grávida um pouco mais adiantada. Então a diferença deles são alguns meses. Então eles acharam, e João Batista era um profeta. E o que o profeta faz? Profetiza que Jesus viria, que o Filho de Deus viria, em algum momento da história da humanidade. E João Batista falava, gente, ele está por aí. Como quem diz, ele já nasceu, ele já está no meio da gente. E outros vieram antes, Elias, Jeremias, eram todos os profetas que a gente viu, nos livros lá dos proféticos, a gente viu no Antigo Testamento, está tudo lá, os livros de cada um contando as suas histórias com Deus, que eles profetizavam várias coisas. Lembra que a gente leu, foi na semana passada, que Jesus leu um trechinho do profeta Isaías, que falava dele mesmo? Lembra disso? Lembra? Era um profeta. Então, ninguém estava sabendo. Jesus perguntou, conta aí para mim, quem que o povo acha que é o Filho do Homem, que é o Filho de Deus? Quem as pessoas acham? Eles acham que esse Cristo já veio, não veio? O que eles estão achando? Aí eles falaram, olha, uns estão achando que já é João Batista, outros acham que era Jeremias, Elias, que já foi. Aí Jesus perguntou, e vocês? Quem que vocês acham que é? Aí Pedro respondeu, é você mesmo, você é o Cristo, você é o Filho de Deus vivo. Eles entenderam isso, né? Eu mandei o filminho, vocês viram o filminho no YouTube que eu mandei para vocês? Viram? Que Jesus está conversando com os apóstolos, justamente perguntando isso. Vamos ler então o quadrinho juntos? E aí eu quero que vocês respondam as perguntinhas. Pode pegar um lápis. Pegue um lápis, que a gente vai escrever. Bora lá? Página 61. A gente vai lendo e respondendo. Combinado? Prontos? Prontos? Então bora. Número 1. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe. Aí tem que responder. Não vou nem falar, né, gente? Local onde Jesus chegou. Preencha aí. Qual foi o local onde Jesus chegou? Não ouvi. Cesareia de Filipe. Muito bem. Pode escrever aí, no quadrinho. O local onde Jesus chegou. Cesareia de Filipe. Número 2. Pode? Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Jesus se chama de quê? De quê? De Filho do Homem. Muito bem, amor. Jesus, ele se chama de Filho do Homem. Filho com maiúscula e homem também, tá? Porque sempre quando a gente se refere a Deus, a gente faz com letra maiúscula. Jesus com letra maiúscula, óbvio, é nome próprio, mas Filho do Homem, como a gente está se referindo a Deus, sempre com letra maiúscula. Número 3. Os discípulos responderam, alguns dizem que é João, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Jeremias é um profeta. Muito bem. A segunda, Jesus se chama de Filho do Homem.
Vão para o quarto. Então, Jesus lhes perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus queria saber de quem? Dos? Não, profeta já não tinha, gente. Jesus queria saber dos discípulos o que pensavam dele. O que estava na cabecinha deles. Que com certeza, ele, por ser Deus, sabia muito bem o que estava passando na cabecinha deles, né, gente? Sabe o que está passando na nossa? Sabia que estava passando na deles. E o último, Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro chamou Jesus de Messias. Messias, o Filho de Deus vivo. Agora eu quero que vocês acompanhem com a tia na página 61, lá embaixo. Conhecendo melhor a Bíblia. Senta, amorzinho. Vamos lá. Acompanha comigo. Evangelho. Já preencheram? Quero que vocês prestem atenção aqui agora. Feito? Evangelho significa boa notícia. Jesus é a grande notícia para o mundo inteiro, pois do seu coração misericordioso despertava as pessoas a viver o amor. Os 4 evangelhos foram escritos a serviço do seguimento de Jesus. Nas primeiras comunidades, todos tinham desejo de segui-lo e viver como seus discípulos. Então, o que significa evangelho? Boa notícia. Boa notícia, gente. Chegou o Salvador. Os nossos problemas foram resolvidos. Que problemas? Que problemas que foram resolvidos? Se não tivesse vindo Jesus, se ele não tivesse morrido e ressuscitado, qual que seria a encrenca que a gente estaria metido? Sim, tudo consequência do pecado. Mas o que aconteceu de tão maravilhoso para a humanidade inteira? Que este Deus se fez homem para o quê? Salvar como? Explique-me mais. O que é esse salvar? O que é esse salvar, gente? O que aconteceu de muito maravilhoso? Por que Deus é salvador? Por que Jesus nos salvou? Porque o quê? Deu a vida para a gente para salvar o quê? Salvar como? Tô morrendo afogada? Salvar o quê? O que a gente não tinha? O que estava fechado? O que estava fechado? A gente não tinha eternidade, gente. A gente não tinha o céu. A morte era fim. Se Jesus não viesse, não teríamos vida eterna. A morte seria o fim. A partir do momento que a gente morre, por isso que a gente fala, a gente não pode ficar desesperado que vai morrer. Não, a morte depois da vinda de Jesus é uma simples passagem. O nosso corpo fica aí, um dia vai se juntar com a nossa alma, mas a nossa alma é eterna. Só que, até a vinda de Jesus, ela não podia desfrutar da eternidade. Todo mundo que merecia, as pessoas que tinham sido boas e que mereciam desfrutar do céu, não tinha isso. Por isso que Deus se fez homem, porque não estava sendo o que com as pessoas? Justo. E Deus é infinitamente justo. Conseguiram entender? Conseguiram entender a importância de Jesus? Por que Jesus é Salvador, gente? Porque as pessoas ficam repetindo que nem um papagaio. Ai, Jesus é meu Salvador, Jesus morreu na cruz por mim. Mas tem que entender o motivo. E por que ele teve que morrer dessa forma tão horrorosa? Por que ele morreu desse jeito? E ele quis morrer desse jeito. Por quê, gente? Porque ali ele carregava, cada chicotada daquela, todos os pecados da humanidade. Cada ofensa que a gente fez para Deus.
os passados, os que vieram, os pecados antes de Cristo, os pecados que estavam cometendo naquela hora, os próprios que estavam matando Jesus. Ele estava morrendo, tomando chicotada por aqueles. E para os futuros, para os nossos. Toda vez que a gente peca, tem que lembrar, chicotada, cruz na cabeça de Cristo. Ele tomou por nós já, antecipado, para que ele pudesse assim refazer essa ponte entre os homens e o céu. Que estava o quê? Depois do pecado de Adão e Eva? Fechado, gente. Fechado. Depois da vinda de Jesus, olha que boa notícia maravilhosa. Não há mais morte, gente. Não tem mais. Tem morte do corpo, mas a alma não. Para quem merecer. Para quem fizer dessa passagem na terra, uma passagem boa, correta, fazendo o que ele pediu. São 10 coisas. Esse é o nosso desafio. Vocês não gostam de jogo? Gostam? Todo jogo tem um desafio. Esse é o nosso. Temos 10 regras. Se a gente desrespeitar, ele ainda dá uma chance. Várias chances. A gente pode se confessar. E a gente tem que usar as armas que a gente tem para que a gente chegue lá. Pergunta, amor. Pode. Tragam garrafa, tá, gente? Por favor. Combinado. Tragam garrafinha, tá? Porque tá, assim, insuportável o calor e não dá para vocês ficarem sem beber água e aí a gente não dá para ficar todo mundo levantando essa loucura. Entendido, meus amores? Consegue entender perfeitamente? Fala. É isso que vocês têm que ficar claro para vocês. Então, ele veio com essa missão. Deus, Jesus é Deus. Ele poderia fazer assim e o mundo acabava naquele minuto e ele não passar por nada daquilo. Só que ele veio com esta missão. Ele veio para o mundo com esta missão. Então ele tinha que passar por isso. Porque senão, qual que era a missão dele? Fazer com que a gente voltasse até essa ponte para o céu, que estava fechada. Ele tinha que passar por isso. Entendeu, amor? É duro, é difícil entender. Mas ele veio já com essa missão. Ele podia muito bem desistir, né? Falar, não, cansei desse povo. Nossa Senhora, que preguiça dessa humanidade. Já pensou? Se ele pensasse assim, ele é Deus, ele criou o mundo todo, criou tudo, criou cada um de nós aqui. Só que ele nos ama muito, ele não dá conta. Não dá conta. Tanto que não dá conta que morreu daquele jeito, para que a gente pudesse chegar até ele. Entenderam? Ele não quis. Claro que ele podia. Ele não precisava ter passado por nada disso, gente. Sendo Deus, claro que não. Mas ele passa por amor. Por isso que a gente fala, a maior prova de amor que cada um aqui já recebeu na vida é Jesus morrer na cruz. Então, na verdade, é porque ele é uma criatura criada. E assim, o demônio, ele é uma criatura que não tem corpo. Ela não tem fim. Então não tem como de ser destruído. Entendeu? Ele é como um anjo. Ele tem exatamente os mesmos poderes de um anjo. A partir do momento que ele é criado, ele é criado. Ele não tem fim. Como a nossa alma. A partir do momento que Deus cria cada ser humano com uma alma, a nossa alma não acaba. Ela não tem fim. Assim como a alma assim como a criatura anjo, que ela não é uma alma, ela é só espírito, né? Não tem corpo, não tem matéria. O anjo não tem matéria. Então, a partir do momento que uma cambada de anjo falou, nós estamos fora disso aqui, aí eles se separam. Mas ele tem exatamente os mesmos poderes do que o anjo.
E aí, qual que é o desespero daí? O anjo, ele não pode voltar atrás, porque ele não pode se arrepender como homem. Ele não tem essa chance que a gente tem de pedir perdão, ele não tem. A partir do momento que ele definiu que se afasta de Deus, acabou. Aí que vem toda a história do demônio e tal. Que na verdade, a grande revolta, né, dos anjos caídos, né, do demônio, foi a hora que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, porque a gente tem a mesma imagem de Jesus. A gente tem o mesmo corpo, né? Os olhos, o corpo, a gente é igualzinho. O anjo não. Ele falou, como que vai criar uma criatura melhor que a gente, que tem a cara de Deus? Essa foi a primeira grande revolta dos demônios. Só para completar, só um minutinho. Aí, como ele ficou com raiva, que a gente foi criado com a imagem e semelhança de Deus, e ele se separa, e eles se lascam, né? Porque daí eles se separam de Deus, acabou. Acabou o amor, acabou tudo. Tudo que é de bom, eles ficaram de fora. Aí o que ele faz? De quem que ele não gosta? De quem que o demônio não gosta? Ficou com raiva? De todo ser humano. Então o que ele faz? Ele quer que todo ser humano se lasque que nem ele. Por isso que ele fica nos perturbando. O que o demônio quer fazer? Não quer que a gente vá para o céu, gente, que nem ele. Que a gente se ferre que nem eles. Essa é a meta deles. Ele não gosta do ser humano, não gosta do homem e quer afastar todo ser humano de Deus. Simples como isso, infelizmente. Então, vivemos uma batalha espiritual, só que a gente não vê. Aqui, por exemplo, estamos todos nós, todos os nossos anjos da guarda, que a gente não vê. E nesse mesmo momento pode ter os nossos anjos da guarda e outros anjos nos defendendo dos anjos maus. Só que a gente não vê. Eu preciso se a gente visse, gente. Você acha que a gente vai dar conta? Vocês não iam nem conseguir olhar para mim. Já está todo mundo vendo o que estava acontecendo. O pau quebrando. Você acha? A gente não vê. Deus nos permitiu isso, que a gente não visse isso também, para a gente poder viver. Porque senão ia ser uma loucura. A gente não tem todos esses, né? A gente não tem essa inteligência de conseguir fazer tudo isso. Então a gente não vê, mas a gente tem. E acontece. O tempo inteiro nós estamos vivendo uma batalha aí. São Miguel, não tem São Miguel aqui? Não. São Miguel é o grande chefe. É o grande chefe dessa brigaiada toda aí. E aqui os anjos da guarda estão todos aqui. Aonde vocês vão, eles vão. Quanto mais a gente reza para eles, mais perto da gente eles ficam. E o anjo da guarda é super poderoso. E a gente tem que usar mais o poder do anjo da guarda. Por isso que a Tia Bel reza todo final de aula, a gente reza a oração do anjo da guarda, mas você tem que rezar todo dia. E conversar com ele. Pedir ajuda para ele. Ah, outra coisa importante vocês saberem. O anjo da guarda não lê nossos pensamentos. Ele não tem esse poder, ele não é Deus. A gente tem que pedir as coisas para ele, tá? Ó, presta atenção nisso. O anjo da guarda não lê os nossos pensamentos como Deus lê. Ele pode imaginar o que a gente está pensando, mas a gente tem que pedir para ele. Então, estou preocupado com a minha prova. Anjo da guarda, me ajuda a estudar. Anjo da guarda, estou nervosa. Tem que pedir as coisas para ele. Perdi, sei lá, a chave de casa. Meu anjo da guarda, me ajuda. Ele não vai ficar, ele não lê o que você está pensando. Ah, mas tem que falar em voz alta? Não, não precisa. Mas você tem que chamar ele, pelo menos na sua cabeça. Você tem que chamar ele para conversar com ele. Porque ele não vai ficar lendo. Porque depois você fala, anjo da guarda também, hein? Nem para me ajudar. Estou indo mal lá na prova, meu. Você podia ter me ajudado, eu estudei tudo. Mas ele vai falar o quê? Mas ele não me pediu. Tem que pedir. A gente não pode esquecer que a gente é livre. O anjo da guarda ele não vai fazendo as coisas pela gente. Até que ele gostaria. Porque o anjo da guarda ele nos acompanha até o céu. No nosso juízo final, na hora que a gente encontrar com Jesus, depois que a gente morrer, quem vai estar do nosso lado? Quem vai estar do nosso lado da frente de Jesus? O nosso anjo da guarda. Porque a meta dele é fazer com que a gente chegue até o céu.
Então ele fica super triste quando a gente faz alguma coisa errada. Porque Deus mandou ele para isso. Para que ele nos ajude o tempo inteiro a não fazer coisa errada. Fazer coisas boas. Só que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir. Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Vem essa menina. Toda vez que essa menina chega perto de mim, me dá vontade de falar mal dela. E eu sei que eu vou pecar e eu vou falar mal dela. Pede para o anjo da guarda me ajuda. Eu não aguento, segura minha língua. Porque toda vez isso acontece. Então pedir coisas para o anjo da guarda. E ele faz. Coisas grandes. A gente tem que pedir. Porque ele não entra na nossa liberdade. Lembra disso. Certo? Depois aqui está falando do Papa. Bom. Só para a gente alinhar. Como está falando do Papa. Temos aí uns minutinhos. Vocês sabem o que representa o Papa na Terra? Papa, primeiro nome do nosso Papa, qual é? Qual é o nome do nosso Papa, gente? Não ouvi. Papa Francisco. Onde ele mora? Onde? Que lugar? Roma. Mais ainda, que lugar? Se chama dentro de Roma. Alguém falou? Vaticano, muito bem. Vocês estão demais, hein, gente? O Papa mora em Roma, no Vaticano. O Vaticano é uma mini cidadezinha. País, né, na verdade. E aí tem uma igreja gigante, vocês já devem ter visto foto. E ali fica o Papa. Ali fica o centro da nossa igreja. Qual é a nossa igreja? Qual é a nossa igreja? Igreja Católica. Todos nós aqui, opa, alô, todos nós somos o quê? Católicos, porque nós fomos batizados. Nossa Senhora, hein? Sabendo de tudo, cara. Tá demais, nota 1000. Todos nós fomos batizados, pertencemos à Igreja Católica. Se somos batizados e pertencemos à Igreja Católica, a gente deve respeitar a uma pessoa que está no topo dessa hierarquia. Quem que está lá em cima? Não, na terra. Quem é? Quem representa Jesus na terra? O Papa. O Papa representa Jesus na terra. Por quê? Quem foi o primeiro Papa? O primeiro Papa foi escolhido por Jesus. Quem era? Era um dos apóstolos. Pedro, muito bem. Pedro foi escolhido como o primeiro Papa. Jesus falou para ele: olha, Pedro, tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Oh, meu Deus. Por isso que quando a gente vê uma imagem de São Pedro, ele está com uma chave na mão. Que na verdade a chave simboliza a ligação do céu e da terra. E aí todo mundo fala, São Pedro tem a chave do céu. Mas na verdade a chave significa que é essa ligação entre o céu e a terra. E esse é o papel do Papa. Então tudo que o Papa falar, a gente obedece. Porque ele está representando Jesus aqui na terra. O que é muito importante a gente fazer? Rezar pelo Papa. Rezar muito por ele, porque ele tem muito trabalho. A igreja é muito grande e as tentações são muito grandes também. O que o demônio quer fazer? Destruir quem? Destruir tudo, gente. E ele, inclusive. Então a gente tem que rezar muito pelo Papa. Papa Francisco, a gente tem que rezar muito por ele, rezar todos os dias. Nas missas se reza todos os dias pelo Papa. E vocês podem ter esse hábito também, de rezar pelo Papa todos os dias. Acabamos, gente. Pontual, ó. Não. Rezar. Desculpa, gente. Mãozinha direita. Senão a gente não reza para o nosso anjo da guarda. E ele não pode, ele está aqui. Ele precisa que a gente chame ele para ele nos ajudar, né? Que nem a gente falou na aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos rezar uma Ave Maria para todas as nossas intenções. Teve gente que chegou atrasada, a gente já rezou para as almas do purgatório, para as nossas famílias, para todo mundo que precisa e principalmente pela chuva, para chover. Reza, por favor, gente, pede com carinho. Oração de criança passa na frente. E vamos rezar para o nosso anjo da guarda também.
Rezem muito e peçam tudo para Ele. Tudo! Ele é super poderoso. Peçam tudo para Ele. Tenham esse hábito de pedir tudo para o anjo da guarda. Vocês têm que ter esse hábito desde pequenos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Vamos sair devagar. Dá tchau para Jesus. Bem devagarzinho, sem fazer barulho, porque a gente não está numa sala de aula, a gente está do lado de Jesus, Ele está